Boa noite a todos, que a paz divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Iniciando mais uma reunião nessa noite de quarta-feira, como de costume, às 19h30, hoje com a presença do Luiz Carlos, que é um trabalhador da casa aqui de muitos anos, vai nos falar sobre o tema Buscai e Achareis, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe também, a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, questão 115, Embaixadores do Cristo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Na catalogação, aí Emmanuel explica, né? Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem cargos naturais nas oficinas a quem emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo, ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecendo que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual do serviço divino. É com eles, operadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, entendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves. Porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador da luz, da sua luz. Mais um chamamento de Emmanuel, né? A nossa responsabilidade diante da vida, quando ele deixa bem claro aqui, qualquer pessoa em qualquer situação social, profissional, mas que exerça essa atividade de uma forma honesta, e voltada para o bem, para o auxílio das outras pessoas e tudo mais, são, na realidade, embaixadores do Cristo. Estão contribuindo para a evolução da humanidade, da espécie humana, da sociedade, consequentemente do planeta. Mas Emmanuel deixa bem claro que, além disso, nós temos um outro tipo de sermos embaixadores, que são ser embaixadores das verdades de Deus através da mensagem de Jesus. Então, Emmanuel também nos coloca essa responsabilidade de que qualquer um de nós que tem essa tarefa de divulgar o Evangelho de Jesus, não só os oradores espíritas, não, mas qualquer um de nós que no diálogo fraterno a gente coloca aquilo que o Cristo espera de nós, através do seu Evangelho do Amor, multiplicando esses conhecimentos, esses ensinos, nós somos embaixadores do Cristo. E não podemos nunca, como ele diz aqui também, tem esses pregadores por aí, ele não fala desses pregadores pretensiosos. Aqueles que se julgam ser mais do que na realidade são, aqueles que acham que a verdade está única e exclusivamente com eles, aqueles que de fato deturpam a mensagem de Jesus e a saber o prazer de acordo com a sua intenção. Então, que a gente tenha sempre em mente esse dever nosso, enquanto espíritos imortais, filhos de Deus, irmão de Jesus, de dar continuidade ao seu ministério. Através de quê? Através da nossa vivência no bem, como Emmanuel fala aqui, dos pensamentos, pensar coisas boas, operacionalizar coisas boas, sempre pensando em ajudar alguém, sempre pensando em fazer caridade, que é a bandeira maior da nossa doutrina espírita, né? Fora da caridade, não há salvação. Porque os espíritos também nos asseveram
que tudo aquilo que Jesus fez na sua passagem aqui na Terra foi isso. Foi sempre de braços dados com a caridade, com a humildade, né? São as duas maiores virtudes que ele nos ensinou, contrário aos nossos dois maiores vícios, que é o orgulho e o egoísmo. Então, que a gente possa ter em mente isso, né? Que a gente saiba que nós temos potencial para um monte de coisa, mas que isso não nos suba a cabeça e não nos faz vaidosos com relação a isso, mas que a gente se coloque naquela condição dos últimos, né? Que serão os primeiros, com muita humildade, e vamos caminhando e vamos tocando a nossa vida, mas sempre procurando auxiliar quem quer que seja, em qualquer situação na qual nós nos encontremos. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos ampare, as pessoas que estão nos assistindo ao vivo aí no Facebook, que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento, ao nosso irmão Luiz Carlos também, que o mentor espiritual possa auxiliá-lo no estudo que ele preparou para a noite de hoje, que a gente possa compreender e, como eu sempre digo também, tentar colocá-lo fora no nosso dia a dia, todo o conhecimento do Evangelho do Cristo, que vem de uma forma muito simples, muito fácil de compreender através da doutrina espírita. Que Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, envolva-nos nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, assim, com essa prece, nós declaramos aberta a primeira parte, com a palestra, com a palavra do nosso amigo Luiz Carlos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus não apenas mais visite os nossos corações, mas que ele tenha um aconchego, né, se assim nós permitirmos, né? Então, nesse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse legado, né, que é buscais e achareis. Quando nós falamos de buscais e achareis, parece assim uma coisa diferente, mas não é não. Porque desde a época de Jesus, todo mundo buscava alguma coisa e até hoje continuamos buscando alguma coisa. Mas Jesus nos perguntou, o que você busca? Tipo assim, o que você quer da sua vida? O que você quer conseguir da sua vida? E nós, muitas das vezes, buscamos tantas as coisas que nós não damos nem resposta para aquilo. O pouquinho que Jesus pediu, nós às vezes não temos condição de falar o que nós estamos buscando. Porque se você busca alguma coisa, significa que você tem que ter fé, né? Para buscar alguma coisa. E muitas das vezes, as nossas fé está sempre ligado em coisas materiais. Nós estamos sempre ligados em coisas materiais. E isso muitas das vezes nos deixa completamente desligados das coisas certas de Jesus. E para que tenha fé, nós estamos sempre embasados, né, na prece, para nos levar à fé e para que nós possamos buscar, para que nós possamos pedir, para que nós possamos bater nessa porta e essa porta abrir. Nós temos que estar baseado em alguma coisa. E nós estamos baseados em quê? Em cima da fé, do amor, da caridade, do respeito para o nosso próximo, que muitas das vezes nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós pedimos sempre para nós, esquecemos do vizinho, esquecemos do irmão que está do nosso lado. E muitas das vezes a lei de Deus é muito baseada no sentimento do coração. O que você pensa do outro? O que você faz pelo outro? O que você está caminhando? Para que você está caminhando junto com o outro? E nós ainda, até nos dias de hoje, nós dificilmente achamos alguma coisa boa nas pessoas. Nós temos sempre os olhos ainda virados para criticar, mas para abençoar ainda não aprendemos ainda, né? Mas vamos chegar lá. Aí nós vemos aqui na Qualidades, no caso da prece aqui, né? E Jesus falando conosco, né? Que quando orar, né? Para que nós, né, não assemelhemos aos hipócritas, né? Que se comprazem de orar em pé e na sinagoga, né? Nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Aí, nesse pedaço aqui, qual o ensinamento que nós tiramos aqui?
E quando Jesus falou, né, a sua recompensa já foi dada. Porque esses que ele está falando aqui são aqueles que querem se aparecer. Eu estou orando, fulano não está, eu estou fazendo isso de bom, eu dei a cesta básica, eu fiz alguma coisa de benefício de alguém, fulano não fez. É isso que ele está falando aqui, ou seja, aquilo que você fez aqui, que você apresentou aqui e se mostrou, não é reconstituído no reino do céu. O reino do céu é aquilo que você faz, como ele deixou bem claro lá, o que você dá com a sua mão direita, a esquerda não tem nenhum conhecimento, não sabe o que aconteceu. E não é isso que nós fazemos. Nós sempre damos alguma coisa, mas fazemos ata, fazemos relatório para mostrar que nós doamos, que nós fizemos alguma coisa. E para Deus não, o que vale para Deus é o nosso sentimento, né? Isso que é o importante para Deus, né? Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa, porque chega falando um pouco a mais daquilo que é falado. Aí diz assim, mas quando orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai-vos e pedis em segredo, né? Porque o vosso Pai, ele já sabe daquilo que nós precisamos. Mas como nós precisamos de uma afirmativa, nós precisamos repetir tudo de novo, o que se passa no nosso coração naquele momento, para que aqueles que estão à nossa volta também possam seguir também, né? Que o que passa em segredo nos nossos corações vai recompensar no âmbito de cada um de nós. Então, para Deus, o que vale é o nosso sentimento. Aí tem aquela situação, mas a gente pede para o anjo da guarda, pede para o espírito protetor, pede para outros espíritos, e etc, etc. Sim, mas se nós não invocar o nome de Deus, nada disso aí vai acontecer, porque Deus é que é o que pode permitir qualquer coisa, só Ele. Os outros são intermediários, mas tem que direcionar a Deus. Por isso Jesus diz, tudo que pedis ao meu Pai, né, em meu nome, em nome dele, ele vos considerar. Mas primeiro você tem que pedir a Deus, em nome de quem? Em nome de Jesus. Se não pedir a Deus em nome de Jesus, não vai acontecer nada. E ele fala também, né? Não fazeis orar muito em vossas preces, como faz os gentios, e que pensaram pela multidão de palavras que serão atendidos. Então, não precisa você orar uma quantidade enorme. A gente fala, às vezes, fazer aquela prece espada, né? As pessoas até dormem na prece, até quem está fazendo a prece começa a repetir um monte de parágrafo da mesma prece, porque ele já perdeu o fio da meada, ele não está sabendo mais nem o que ele está falando mais. É uma prece extensa. Não tem necessidade. A prece pode ser bem resumida, bem tranquila, porque o que vale para Deus é o que está no seu coração. Aquilo ali para Deus é que vale, o que está no seu coração, o seu íntimo ali. Isso sim, é muito apropriado. Mas você encher um caminhão de palavras vazias, sem sentimento, para Deus não faz nenhuma diferença. Ele diz mais, não vos apresentai para orar, né? Se estiver, olha só, alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que nosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Ou seja, se você for orar na igreja, naquela casa espírita, onde quer que seja, se você tiver uma rixa comigo, com outro amigo, com a pessoa, é possível, é preferível que você não vai fazer a prece, o agradecimento, antes de reconciliar com essa pessoa. Porque essa oferenda não vai ser aceita tão bem a Deus, porque você tem uma mágoa dentro de você tem uma nódia dentro de você. Então, por isso que é bom você ir lá primeiro, reconciliar com o seu irmão, com o seu inimigo, seja lá com quem for, e depois você de coração limpo e fazer sua precezinha curtinha, lá resumida,
mas com o coração limpo. Não adianta você ir para lá com uma pressa enorme, com o seu coração cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de revolta. Isso para Deus não é bem visto, não. E ele vai dizer lá na frente, né, que se você não perdoa o seu irmão, Deus também não vai te perdoar também. Porque tem pessoas que falam assim, mas Deus castiga. Não, Deus não castiga. A lei de Deus já está escrita. Foi escrita uma vez só e fim de papo. Só que nós, de quando em quando, nós ferimos, nós exaltamos e nós vamos contradizer contra essa lei de Deus. E por isso nos parece castigo, porque nós temos que, primeiro, reconciliar conosco mesmo, para que esse sentimento de amor chegue até Deus novamente. É aquele filho que saiu, deixou o pai de lado e de repente ele se viu perdido no meio do caminho, aquele filho pródigo, né, ele voltou, né, cheio de arrependimento. É o que nós fazemos com Deus. Por isso nós precisamos sempre estar orando, porque ele diz assim, orai e vigiai. E por que nós precisamos estar sempre orando? Porque com certeza nós não estamos vigiando, né? E se nós estivéssemos vigiando, com certeza não precisaria orar tanto. Mas se estamos sempre na necessidade de que não está dando certo, que precisamos orar, é hora de nós repaginarmos os nossos conceitos e ver que nós estamos vigiando pouco. E se estivesse vigiando, não precisaria orar. Olha só, se vos não perdoar vosso Pai que está no céu, não vos perdoará também os vossos pecados. Está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 25 e 26. Ou seja, se você não perdoar o seu ser, que está de igual de você com você, provavelmente Deus também não vai te perdoar também. E aí nós vamos reclamar que não temos sorte, e etc, etc, mas não é bem assim. Ele contou também essa parábola. Alguém que confiava em si mesmo como sendo justo e desprezando os outros. A gente vai falar aqui daquela parte do publicano, né? 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graça porque não sou como os outros homens, que são ladrão, injusto, adúltero, e nem mesmo como esse, que era que estava do lado dele, publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousou sequer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Aí nós olhamos aqui como esse irmão era bem amoroso para com o outro, né? Ele chegou para orar no altar e botou um monte de adjetivo maléfico no outro coitadinho que estava do lado. Falou de tudo, de menos da oração que Deus queria ouvir dele, né? Que é a amorosidade, o carinho, a cumplicidade para com o outro, né? O respeito, né? Que a primeira coisa que a gente tem que ter com o outro é o carinho e o respeito com o outro. Você não precisa ser amigo de ninguém, mas pelo menos ter o carinho e o respeito com o outro. E já o outro, o que o outro falou? Tipo assim, eu não sou digno nem de olhar para o altar. Olha só, nem para as imagens do altar ele não era digno de olhar para cima, porque ele sabia que ele era um pecador. Aí a pergunta no final das contas: quem é que foi aceito por Deus nesse momento? Qual a prece que foi recebida naquele momento? Desse que chegou maldizendo ou de esse que chegou e se rebaixou até diante do altar?
É o que acontece com muito de nós, conosco nos dias de hoje, é que nós nos exaltamos e chegar lá no fim do caminho, a gente vai dizer que a nossa cruz está pesada demais, porque nós colocamos carga demais aonde não deveria, né? Porque essa cruz, quanto mais você faz o bem, o amor, o carinho, o respeito, essa cruz vai perdendo peso no meio do caminho e comprimento. Agora, quanto mais empecilho você arruma, quanto mais defeito você arruma para o seu próximo, com certeza a sua cruz vai ficar mais gordinha, mais pesada, né? E quando você chegar lá no final do vale, você não vai conseguir atravessar o vale por causa dessa cruz sua. Então nós temos que prestar muita atenção naquilo, cuidar da nossa vida, não esquecer do capricho do auxílio para com o outro, mas a maldade, a deslealdade não é coisa de Deus. Deus não botou isso aí nas nossas vidas. Ele nos ensinou que nós amássemos uns aos outros. São as palavras de Jesus. Eu declaro, né? No caso, eu vos declaro que este, né, retornou entre os seus, justificado, né, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 a 14. Então a gente vai ver que o Evangelho de Jesus, ele é bem esmiuçado, né? Bem detalhado. E os ensinamentos de Jesus, ele vem em dose homeopática, aos poucos, que é para você poder digerir melhor aquilo que você está recebendo. Porque Deus já sabe, já que se soltar um caminhão de coisas na nossa vida, nós vamos se perder pelo caminho e não vamos fazer a coisa certa, não vamos ter um aproveito adequado. Por isso que a coisa de Deus é imensuravelmente grande, mas em compensação, os ensinamentos de Deus, ele é bem leve, ele é bem suave, para que nós possamos entender as coisas de Deus, que é muito mensurável, mas é muito amorosa para nós entender. E dentro dessa qualidade da prece aqui, diz assim: as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus quando orade, diz ele, as palavras de Jesus: não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Então, aquilo que nós estávamos falando, o que traz no nosso coração, esse sim, esse sentimento é que vai fazer com que nós possamos, na nossa oração, ter esse contato com Deus. Porque se Deus, eu disse que é imensuravelmente grande, o Deus é um todo que está dentro de nós, está em tudo. Nós não temos, assim, dizemos assim, muito acesso a Deus de imediato. Por isso que nós temos esses mediadores pelo meio do caminho, os nossos espíritos protetores, os anjos da guarda, se preferir assim, os espíritos amigos, os espíritos de escola que está incumbido de nos auxiliar, que tudo que Jesus disse, pedis ao Pai em meu nome eu receberei, porque tem esses intermediários no meio do caminho para levar, porque por nós mesmos, nós estamos muito longe de Deus. Muitas das vezes nós questionamos as coisas de Deus, mas não precisamos perder tempo em questionar as coisas de Deus. Se nós ficar até a Jesus, gente, está ótimo. E a gente sabe que no meio do caminho, no meio da história, nem até Jesus nós estamos. Muitas das vezes nós não temos acesso, até mesmo nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, nós não temos acesso. Precisa de intermediário aqui na Terra ainda para poder fazer um pedido para nós. E os nossos pedidos ainda não estão sendo ouvidos,
mas ainda não estão sendo aceitos por causa da dureza dos vossos corações, diz assim os espíritos superiores. Se Jesus diz que tudo que pedis ao Pai em nome dele é dado, por que nós estamos pedindo todos os dias e aparentemente você não está recebendo o que você está pedindo? Porque o tempo de Deus também não é esse tempo nosso, gente. O tempo de Deus ele é imensurável, é uma coisa infinitamente grande. As coisas para a gente quer as coisas para ontem. E para Deus não, Deus tem o tempo de Deus. Ele está te ouvindo? Está, através dos interventores, está ouvindo, está te escutando, está, vai ser atendido, vai, mas quando? Nós estamos querendo um troço para ontem. Mas por que parece essa demora? Por causa da nossa dureza. Porque nós é que estamos infringindo a lei de Deus. Ele criou para a gente tudo bonitinho, tudo certinho. Criou simples, ignorantes, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma mácula, e no meio do caminho nós vamos, parece um imã, né? Pegando tudo quanto é ferro velho que está na beira da estrada e vai carregando. Daqui a pouquinho a gente não aguenta mais carregar o peso, aí tem que pedir ajuda dos outros. E não é assim de uma hora para outra. Quando a gente parece com um problema, esse problema está, às vezes até de outras reencarnações, ou seja, de muito tempo. E nós queremos solucionar na hora. Então nós temos que ter muita mansidão, muita gratidão por tudo que aconteça conosco. Aconteceu uma coisa, parece mal, então dê gratidão. Aconteceu uma coisa que eu não gostei, dê gratidão. Me maltrataram, me xingaram, dê gratidão. E vai por aí afora. O problema da pessoa para com Deus, não é de você. Agora você é que não pode entrar na pilha dos outros e revidar. Você vai ter melhor que o outro em quê? Não vai ser melhor do que ninguém se você revida aquilo. Você está igual ao outro ou num nível ainda mais inferior ainda, né, do que o outro. Né? Então nós temos que prestar muita atenção. Então nós temos que ter um coração purificado, né, de sentimento. Né? Então nós precisamos desse alguém que está na nossa frente para nos ajudar. Perdoa porque a prece não será agradável a Deus. E se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade, qualquer mágoa, qualquer sentimento de culpa, até mesmo de sentimento de ódio, é melhor você calar-se pelo momento, refletir, contar até 3, tomar um pouquinho de água, como fazia o Chico, do que sair falando. E como a gente não precisa falar, né, age com o próprio pensamento, essa vigília tem que ficar cada vez mais estreita e cada vez mais vigilante, porque senão nós vamos piorar a nossa situação. Mas Deus é Pai. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes com os outros, procurai o que há de mal em vós, ou seja, esse mal você tem que procurar é dentro de você, porque toda vez que nós acusamos alguém, que nós achamos um adjetivo mal para as pessoas, nós estamos dizendo para os outros aquilo que nosso coração está cheio. Você não tem como dar alguma coisa para o outro se você não tem dentro de você. Então, se você dá uma coisa boa, porque você tem dentro de você. O sentimento bom tem dentro de você. Mas se você vê maldade, vê erro, vê defeito no outro, é porque você está cheio daquilo ali. Na verdade, você está cheio. Você vê que toda vez quando vem o ciúme, a inveja, a cupidade, das pessoas olhar para aquilo, principalmente na terra, né? Que as pessoas veem na terra o que o outro é pelo aquilo que o outro tem, não é por aquilo que o outro é, mas
pelo que ele tem. Então, toda vez que você vê uma pessoa com uma coisa, você cobiça as coisas do outro, você está tendo maldade dentro do seu coração, porque o seu coração está cheio, está vazio, está seco naquele aspecto ali. Então, se o outro tem coisas materiais, vai em busca, vai trabalhar, vai adquirir. O outro tem isso assim, é grande, mensurável, adquira uma coisa mais pequena, que está dentro das suas possibilidades, que Deus, na sua infinita misericórdia, vai te compensar e vai te contentar com aquele pouco que você vai ter. Então não adianta você querer ter uma coisa grande se você não pode. Então, os fardos que Deus nos deu para botar nos nossos ombros são aqueles fardos leves, né? E essa parte aqui está no capítulo 10, né? Isso, no capítulo 10, no item 8, 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A eficácia da prece. O que quer que seja que pedis na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Está lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. A pessoa que contesta a eficácia da prece e se baseia no princípio de que, conhecendo Deus, nossa necessidade, é seu próprio expô-la. Acrescenta ainda que todo encandado no universo por leis eternas, nos vossos desejos, não pode mudar os decretos de Deus, perdão. Então, as coisas de Deus está escrita e não vai ser mudada. Foi ensinada uma vez, não vai ser mudada, porque é uma coisa muito imensuravelmente longe de nós. Nos dias de hoje, nós é que vamos ter que mudar os nossos caminhos para chegar à perfeição. E muitas das vezes nós estamos escolhendo um caminho mais difícil, né? Aí vem a dor, vem o sentimento de culpa, e muitas das vezes, muitas enfermidades que está tendo nos dias de hoje no planeta, é um reflexo de nós nos culpar nós mesmos. E muitas das vezes, o que Deus quer que nos faz? Antes de pedir perdão a Deus, Ele quer que a gente nos perdoe. Tem muita gente aí se crucificando, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Não, a gente tem que pedir perdão a Deus, sim, mas nós temos que nos perdoar. Porque muitas das vezes o problema que está dentro de nós mesmos que criamos. Você já lembra lá quando Jesus falou? O que você procura lá fora? Cura, atendimento? Não procure lá fora o que está dentro de ti, que está dentro de vós, ou seja, todas as energias que a gente precisa para a gente ter um corpo sã, mente sã, está dentro de nós. Se Deus está em nós, ou melhor, nós estamos em Deus, como o peixe está nas águas do mar, e Deus está em nós como o ar que nós respiramos. Então uma coisa está ligada à outra. Então, se Deus parece que está tão longe, no fundo, Ele está dentro de nós. Nós somos partículas de Deus. E por que as coisas acontecem tão difíceis nas nossas vidas? Porque nós estamos fora do eixo, né? Saindo do caminho. Então, essa fé, esse buscar que nós estamos buscando todos os dias, por que nós não estamos achando o que nós estamos buscando? Porque estamos buscando de uma forma alienada, uma forma errada. A hora que nós acertamos, e outra coisa, as coisas de Deus é mudar, para virar a chave, uma coisinha fácil virar a chave. Por isso que você está às vezes enfermo, acamado, não sei quantos anos, de repentemente, mas fulano melhorou, o que ele tomou? Qual o remédio? Aí todo mundo quer saber da senha, né? Qual o remédio, né? Que aquele remédio foi em vez de Deus. Ele
acertou o ponto que ele era para ajustar. E ele ficou bom. Não tem necessidade mais de passar por aquilo ali. Mas enquanto você não acertar, hoje até parece brincadeira, né? Você vai num psicólogo, você vai tanto aí a psiquiatra, tanta gente aí com problema, e eles às vezes falam para você: olha, o seu problema só você, olha só, você doido para se melhorar, precisando de ajuda, e a pessoa, o profissional fala para você: ó, esse problema é seu, filho, só você pode mudar ele. Como? Você tem que mudar seus pensamentos, mas não sei o que, e te fala um caminhão de coisa. Ou seja, você não sai de lá ainda cheio de culpa. Se você não prestar atenção, você sai de lá cheio de culpa. Você sai pior do que você entrou. Mas no fundo, eles estão certos. Eles estão certos. Porque eles têm um mecanismo da natureza, das coisas, mas eles não podem te curar. Mas você sim, você pode te curar. Portanto, até na hora que você toma um medicamento, pede a Deus que põe naquele medicamento o que você precisa do seu organismo e retira aquilo que vai te fazer mal. Porque de regra geral faz mais mal do que ajuda, né? Mas infelizmente é o que nós estamos vivendo, e porque nós precisamos passar por isso. Então nós temos que trabalhar os nossos pensamentos para que tudo dê certo, né? Então, decretos de Deus. Acrescenta ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas. E nosso desejo não pode mudar os decretos de Deus. Quer dizer, o desejo da gente é que tudo fica bom, que tudo acerta na nossa vida, que nós vivemos uma vida maravilhosa, sem dor, sem sofrimento, sem nada. Ou seja, nós queremos que Deus se alinhe com as nossas necessidades. Mas por quê? Nem é porque, é para que nós estamos passando por essa situação. Porque todo mundo já sabe. Agora, para quê? É porque tem que haver uma mudança em você. Deus te ama. É por isso que Ele te põe tantos... Ele te põe não. Por isso que vem os problemas nas nossas vidas, porque Deus te ama. E se não vir um problema, você vai continuar errando. Você vai continuar trazendo sua dívida a volume que você não pode carregar. Então vem o peso da cruz. Aí você é obrigado a parar e descarregar um pouco, né? Procurar outro caminho, que é um caminho da luz. E quando a luz chega, o peso ele é afastado. Mas caso contrário, não adianta não. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Nem tudo é fatal. Tudo tem um porquê, e tudo na lei de Deus tem uma solução. E não é essa solução que eu acabei de falar, assim, ó, tão difícil. Nós muitas das vezes estamos procurando uma coisa imensurável para resolver um problema. E a coisa é bem pequenininha. As coisas de Deus é tudo simples para nós resolver. Só que nós pensamos nessa hora de resolver uma coisa com a brutalidade e tal. Não é aquilo tudo. Vai com calma. Para, pensa. Não é assim que está no sinal de trânsito? Olhe, para, olhe, pensa, escuta. Por que a gente não faz uma coisa simples em nossas vidas também? Antes de julgar o outro, pensar, se pôr no lugar do outro. Tudo isso, gente, é evolução no planeta. Só você parar e pensar no outro, em ajudar o outro, estender a mão, auxiliar, alimentar, dar um copo com água, abençoar, tudo é progresso. Mas nós, infelizmente, pensamos em quem?
em nós, em nós, em nós, em nós. E isso aí é que nos faz a cegueira nossa, né? Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a mutabilidade das leis que regem o conjunto, é um conjunto, ficando seu acesso sempre o que? Subordinado à sua vontade, ou seja, Deus faz o que nós pedimos, mas que a vontade dele seja número 1. E muitas das vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade, mas Jesus deixou bem claro: que seja feita, Pai, a tua vontade. Nós aqui que queremos que seja feita a nossa vontade, as coisas do nosso jeito, facilitar a nossa vida, e isso nós sofremos, porque Deus não vai fazer isso, mas não vai mesmo. Você vai ter que procurar o caminho certo. Enquanto você não procurar o caminho certo e aceitar, porque toda vez que você revolta contra Deus, você está revoltando contra você mesmo. O maltratado, o castigado, entre aspas, é você mesmo que está se punindo. Por isso que eu falei, por isso que o perdão tem que começar de dentro para fora, de nós mesmos nos perdoar, nos aceitar e parar de fazer o erro e começar a acertar. Não é vergonhoso a gente parar de fazer o erro e começar a acertar, porque não tem outro caminho. Essa é a lei do Pai, não tem outro caminho. Só que Deus não pode estar diariamente fazendo a nossa vontade. Seria em nós concluir desta máxima: o que quer que seja que pedir pela prece, vos será ali concedido, e que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito. Então, pedir, acredita e espera. Eu disse que nós temos que pedir e aceitar o tempo de Deus, que virá a resposta. Mas muitas das vezes o que nós pedimos, daqui a 10 minutos, nós já estamos maldizendo aquilo ali, já perdemos a nossa fé, porque vem aquele será. Você não pode duvidar. Esse é um provérbio da lei de Deus. O que você pedir, você tem que acreditar, você tem que confiar e você esperar. O que ele diz? Batei-vos e a porta abrirá, pedis e obtereis, mas tem que esperar. Se não esperar, não tem como. Não tem como, porque Deus tem o tempo dele, e eu disse que o tempo de Deus é imensurável. Pois ela sabe o melhor que nós. Eu acredito que aqui, nesse texto aqui, deve ser ele, não é ela. Pois ele sabe, né, melhor do que nós o que é para nosso bem. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. Parece aqui uma coisa assim contraditória, mas toda vez que nós ficamos acamados, nós ficamos enfermos, por incrível que pareça, vocês já notaram que a gente tem um tempo para a gente ficar sozinho com Deus? Quando você está enfermo, está com um problema sério, você está lá num canto moribundo, quietinho lá, você tem um tempo de você consigo e um tempo com você com Deus. Muitas das coisas é resolvido naquele problema, naquele lance ali. É por isso que na calada da noite
muitas coisas de você com Deus é resolvido naquela hora da noite. É um tempo que você se desprende do corpo físico, está mais afrouxado do corpo físico, tem mais liberdade para falar com o Pai e está sem as preocupações de ordinário do dia a dia. Então, nesse momento do sono ou da enfermidade, você tem um tempo para falar com Deus, você tem um tempo para refletir, coisa que você jamais refletiria no dia a dia, você faz naquele momento para pensar. E Deus nos visita a todo momento, através de quem quer que seja, Ele nos visita. Porque se Deus está dentro de nós, por que nós estamos enfermos? Se Deus nós somos uma partícula desse todo, que o Deus é o todo, Ele está em todas as moléculas, em toda parte. Então, Ele está em nós. Aí eu pergunto, e nós estamos nele? Esse que é o problema. Assim como Deus está em nós em todos os lugares, nós deveríamos também estar nele. Por isso que Jesus falou assim, eu e o Pai somos um só. Porque Jesus faz a vontade do Pai. Jesus é como se fosse um médium direto de Deus, ele está sempre antenado ali com Deus. E nós estamos antenados até com o próprio Jesus, com nossos mentores, só nos momentos que nós precisamos. Quando nós precisamos. Muitas das vezes fala de fulano, quanto tempo você não vai na igreja? Quanto tempo você não para para fazer uma oração, fazer uma prece? Quanto tempo faz que você não parou para profetizar a Deus, ajudar seu irmão com um pedido de oração? Porque tem muitos de nós, gente, que não é até por falta de merecimento, todos nós merecemos alguma coisa, mas por causa do tempo de Deus, nós precisamos burilar mais um pouco. E quando alguém pede para você, une-se às forças, porque é o que nós deveríamos fazer todos os dias. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito boa até. Aliás, não é Brasil, é quase universal, né? Todo dia tem a hora do anjo, 6 horas da tarde, 18 horas, né? É um momento que o planeta junta para fazer a hora do anjo, aquela oração. Gente, soubesse a importância que tem naquela hora, se as pessoas pudessem se unir realmente no planeta, todo mundo naquele momento de oração, o planeta já tinha extirpado tantas sombras que está no planeta que não precisaria dar mais. Mas por causa dos nossos pensamentos, sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, nós continuamos até nos dias de hoje aumentando esses pensamentos ruins. E isso está nos atravancando a lei de progresso. O Cristo quer que nós oramos justamente para dissipar essa nuvem de treva que está entre nós. Mas mesmo assim, nós estamos procurando cada um as coisas que merece. O que Deus considerar, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O considerar ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com as ajudas, no caso as ajudas aqui, né? Ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe assim o mérito. As ideias sugeridas pelos bons espíritos ainda deixam o mérito para nós ainda, né? Seja assim, Orlando, você conseguiu, você venceu a quem? Tem que vencer a nós mesmos, e nós às vezes assim, fulano toma vergonha na cara, não sei o que, os conselhos que eu dei. Não, você mudou diante da pessoa e acha que a pessoa que mudou, não foi você que mudou. Você parou com essa prerrogativa de maldizer a pessoa.
Você parou de desejar mal para aquela pessoa, você parou de ferir, você parou de olhar com aquele olho de desdém. Hoje você tem respeito pela pessoa, então parece que a pessoa mudou, mas quem mudou foi você. Então por isso que Jesus falou assim: olha, se você tem bons olhos, né, tudo que você vê é bom. Mas se você tem maus olhos, tudo que você vê você põe defeito. Por isso que nós falamos que aquilo que nós vemos nos outros é o que está cheio dentro de nós. O problema não está no outro, mas as prerrogativas que a gente está vendo no outro, os adjetivos que a gente está colocando no outro, é aquilo que está cheio de nós. Nós estamos cheios daquilo e por isso nós refletimos, espelhamos no outro aquilo que nós somos. Então, olhou para a pessoa, não gostou muito daquilo que a pessoa está fazendo, procura mudar você, suas atitudes. Você vai influenciar também. É igual a massa, tudo hoje, nos dias de hoje, se você chega com uma pessoa, a pessoa está cantando, aí daqui a pouco tem mais um cantando, é 2, 3, daqui a pouco tem uma multidão cantando um hino. Mas em compensação também nos dias de hoje, se as pessoas estão ali maldizendo o outro, de repente tem uma massa brigando. Aí, mas por que você está brigando? Não, passei aqui, estava todo mundo brigando. O que você tem com isso? E você está no meio de uma briga. Então, orai e vigiai, para não cair em tentações. Mas nós não fazemos isso. Nós estamos ainda como máquina. Estou mecanizado como máquina. Se tem uma briga, você entra dentro. Se tem um show, você participa. Você deixa se levar. E a sua responsabilidade? O que você vai recolher na rua para levar para dentro da sua casa? Tem que ter um filtro, né? Tem que ter muito cuidado. E nós, nos dias de hoje, o que nós estamos pedindo? O que nós olhamos numa prece? Para que essa prece? Não é para nos elevar? Se nós fazemos prece todos os dias, e por que a nossa situação está tão difícil? Vamos ter que mudar. Assiste aqueles que ajudam a si mesmo, segundo essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Está no capítulo 25 e exatamente no item 1 e o seguinte, que lá vai fazer essa matéria novamente, só que dentro dos conhecimentos segundo as leis espirituais. Ação da prece, transmissão do pensamento. Então a gente vai ver que lá também vai trazer na nossa tela mental que a prece é uma evocação e por ela um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo o quê? Um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, um louvor, pedir-se por si mesmo e por outro, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de execução das suas vontades e são levadas a Deus, nosso Pai. Então, se nós olharmos aqui, todas as preces são ouvidas, todas as preces são catalogadas, todas as preces são enviadas ao Pai. Aí, mas poxa, eu pedi tanto, orei tanto e não apareceu o resultado. Se acalme, se aquiete. Eu disse que as coisas de Deus é muito grande, é muito imensurável. Quanto tempo nós levamos para chegar numa situação tão difícil, tão ferrenha?
e nós queremos se livrar daquilo de um dia para o outro, de uma hora para outra. Não adianta, gente. Não adianta. 80 anos aqui na Terra, 100 anos aqui na Terra, aqui, de uma vivência na Terra aqui, isso na espiritualidade é um trisco, é um piscar, um apagãozinho. É coisa muito... A encarnação na Terra é uma coisa mais muito pequenininha. Para nós parece que é um tempo enorme, né? Principalmente quando a coisa não está muito boa, né? Parece que o tempo é imensurável, né? Mas as coisas de Deus realmente é muito grande. Mas para ajudar na nossa caminhada, ela é muito fácil, é muito pequena. Só que nós estamos tão preocupados com as coisas grandes de Deus que nós não prestamos atenção nisso. Nós não damos valores nas poucas coisas. Vamos começar a dar valor nas coisas pequenininhas. Dentro da nossa casa, por exemplo. É um marido difícil, é uma mulher difícil, é um filho difícil, é um neto, é um sobrinho, é um cunhado. Então, vamos começar a dar uma preciosidade para essas pessoas, ajudar essas pessoas, amparar essas pessoas. Coisas pequenas que nós possamos fazer, mas tem que começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Ah, mas eu moro sozinho. Não, mas faz seu culto no lar. Faz as suas obrigações, pensa no outro, pensa nos hospitais, nos asilos, nos leprosários. Quanta gente é no asilo, não tem ninguém para fazer uma prece, faz na sua casa. A prece é um veículo, cara, que não precisa de motorista, não. Nós temos aqui o éter, aqui o fluido, o cósmo universal, que leva, transporta todos os pensamentos para todos os lugares do infinito. Então você pensou... Lá você está no hospital, pensa no hospital, mentaliza alguém se você conhece ou não. Com certeza esses amigos espirituais vão pegar seu pensamento, que é intangível, vai tangibilizar esse pensamento, materializar ele e levar até aquela pessoa no hospital. É a única coisa que é mais rápido do que a velocidade da luz, é exatamente o pensamento. Pensamento que você pensou, lá você está. Então vamos pensar nisso, pensar no outro, mas não é pensar no outro nas fofocas, no que o outro tem, não. Vamos pensar no outro em nível de apaziguar. Lembra quando Jesus falou? Deixa vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Porque ele se comparou com aquelas crianças. Lembra que Jesus ia falar com as crianças o que ele fazia? Ele ajoelhava para ficar na altura do olho das crianças, olhar no olho. Por que o olho? O olho é o espelho da alma. Por que Jesus mandou agora essa pandemia? Para nós ter tempo de olhar no olho do outro. Que até então as pessoas falam com o outro de costa. Passa na casa da manhã, no futebol, não sei o que, de costa. Agora não. Você saber o que ele está falando, você tem que parar e olhar no olho do outro, não está de máscara. E quantas máscaras nós temos que o outro não consegue ver? Você fala uma coisa e está pensando outra. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, que nós somos aquilo que nós produzimos de dentro de nós. Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos dê a paz, a tranquilidade. E é até estranho que eu vou falar aqui. Pedir paciência para Deus tem que ter muito cuidado, tá? Porque vai vir bastante empecilho. Mas quem somos nós para não entrar nesse trabalho de redenção, de amor? É o mínimo que nós possamos fazer, é orar por nós e orar pelos nossos semelhantes. Muita paz, que Jesus abençoe cada uma família que é representada na noite de hoje. Que os asilos, os hospitais, as casas de caminho e todos os participantes dessa casa de caminho recebam a luz, a esperança e a fé. Devolvo a palavra. Agradecemos ao Luiz Carlos pelo estudo da noite de hoje. Domingo que vem nós teremos a palestra comemorativa, né? Que é dia 27 de agosto, 2 dias depois, 29 de agosto. A gente comemora o nascimento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
no Ceará, em 1831, e vai ser uma palestra sobre a vida e obra do Bezerra, que ele é o mentor aqui da casa, o mentor maior da nossa casa, e vai ser com o Rogério. A gente fez uma substituição, seria o Alberto, mas o Alberto está operado aí na perna, e nós vamos dar mais um tempinho para ele se recuperar, e o Rogério falar lá no lugar dele. Então estão todos convidados para domingo, 9 horas da manhã, essa palestra comemorativa em homenagem ao mentor da nossa casa. Ok? As nossas atividades estão lá fora no banner, ali também no quadro de aviso, a maioria de vocês já sabe. Então nós vamos fazer a prece encerrando essa primeira parte. Aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem no salão, que serão chamados de acordo com o número de passistas. 5 passistas, depois que a gente acabar de orar aqui, em condições da passe, adentrem, por favor, a Câmara de Passe. Então vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de aqui estarmos, que Ele possa nos amparar todos aqueles que estão aqui presentes no salão, aqueles que estão nos assistindo hoje ao vivo no Facebook, amanhã no YouTube, todas as nossas famílias, parentes, amigos, todos aqueles, enfim, como diz o Luiz Carlos, necessitando de oração aí nos asilos, orfanatos, casa de saúde, hospitais, ou mesmo aqueles que estão enfermos nos seus lares, que as nossas orações de paz e de amor cheguem a todos eles nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, nós estamos encerrada a primeira parte e passamos para a segunda na Câmara de Paz. 5 passistas aí em condição, por favor, dirija-se à sala de paz.